Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos aqui entre atônitos e frustrados pelo cancelamento da reunião onde seria discutido e votado o projeto da reforma política. A nação brasileira esperou com muita ansiedade que essa votação se desse de maneira objetiva. E o que se comenta aqui nos bastidores, a confirmar, é que haverá inclusive a destituição do relator e a sua substituição. Eu quero dizer isso porque desde o início, nesta tribuna, eu colocava em dúvida um bom resultado para esta reforma. Baseado nas experiências anteriores que tive nesta casa ao longo de 30 anos e dos depoimentos que ouvi de Ulisses Guimarães, que chegou na década de 50 e participou de momentos históricos como a votação da Constituinte, mas que não teve o prazer de ver votado uma reforma política que o Brasil tanto necessita. O problema da reforma política é que cada partido ou cada parlamentar quer votar o melhor para si. É a famosa lei do município. E não se chega a um denominador comum, não se chega a um consenso. E eu dizia, nós vamos entrar na reforma tiririca, baseado na frase e no refrão do nosso colega de São Paulo, pior do que está não fica. É frustrante. É frustrante porque fica no ar a impressão de que essa casa não quer votar. E é verdade, essa casa está dividida. Mas essa casa quer votar e precisa exercer este voto. Eu faço isso e aproveito para apelar às lideranças partidárias para que se unam numa reunião, de preferência sem os spotlights da imprensa, porque às vezes aguça a vaidade, e que se possa discutir algo que realmente venha melhorar o processo eleitoral brasileiro. Tem alguns pontos polêmicos, como voto distrital, como distrital misto, distritão, voto de lista. Eu investi. O voto de lista é o pior deles. Porque nós vamos ficar à mercê dos donos de partido. Vamos, na era da cibernética, colocar de volta o coronelismo político. E aí, meu caro presidente, o processo eleitoral pode até ser barateado, mas as convenções, aonde a lista irá definir os candidatos, custará uma fortuna. Nós estamos vivendo na realidade brasileira e temos que ser francos. Portanto, nós temos que encontrar um projeto que resolva as questões brasileiras. Não adianta sair importando modelos, muitos deles de sucesso que nós não conhecemos, e trazer para cá de repente. Aliás, importação de modelos trouxe prejuízo ao Brasil na década de 70 com a famosa reforma do ensino. Tropicalizou-se o modelo americano, que não era o melhor para o país, e uma geração inteira pagou esse preço. Nós temos que criar os nossos projetos e arcar com os nossos erros. Nós temos que ver, no caso, meu caro deputado Tadeu, se o sistema realmente for o sistema do distritão ou o sistema do mais votado, decidir claramente nessa reforma como ficarão e qual será o papel dos suplentes.
Porque nós temos, senhor presidente, peço um pouquinho de paciência, nós temos que ver uma questão que prejudica muito, que é a introdução de candidaturas aventureiras que entram com candidatos exóticos e que terminam deformando o processo da representatividade popular nesta casa. Nós temos aí uma matéria que eu vejo com muita simpatia, que é da representatividade feminina fixada em 30%. Mas nós temos um impasse. Nós não podemos ter uma votação distinta para as mulheres. Nós não podemos dar um peso menor de votos e um peso maior. O voto tem que ser equilibrado. Temos que criar e não tornar esse desejo da bancada feminina inconstitucional. Eu apresentei um projeto, senhor presidente, que antecipa a data da posse dos eleitos para cargo executivo. Não há nada mais terrível do que essas posses marcadas para o dia 1º de janeiro. Nós somos um país que temos a tradição do Réveillon. E temos essa tradição que é comemorada com as famílias. Apresentei uma proposta antecipando para o dia 15 de dezembro. E para evitar a alegação de que se mexe no calendário fiscal, a proposta diz que o calendário será iniciado no dia da posse do executivo eleito. Terceira proposta, polêmica, mas que precisa ser discutida, porque o Brasil quer uma resposta, é com relação ao senador vitalício. O senador vitalício, senhor presidente, seria para os ex-presidentes da República, sem direito a voto, mas com direito à voz, para que a nação brasileira usufrua da experiência dos que exerceram por 4 ou por 8 anos a presidência do Brasil, e sabem os segredos, e sabem as informações, e têm a experiência para nos legar. Aliás, se isso tivesse acontecido, senhor presidente, nós não estaríamos agora com esta briga de gato e rato que ocorre no atual governo, aonde a gente vê a base do governo dividida, e o grupo da atual presidente bombardeando na calada das noites a sua administração, já pensando no projeto do futuro do candidato futuro a presidente, que já foi presidente lá atrás. Isso porque esse projeto torna inelegível os ex-presidentes da República, um pouco como é o modelo americano. Nós temos que inovar o Brasil para aperfeiçoar esse sistema. E essa proposta do senador vitalício, ao invés de proteger ou de beneficiar quem quer que seja, dá a oportunidade de uma reoxigenação, de uma renovação do país e, acima de tudo, de uma estabilidade democrática. Aí o país terá a oportunidade de ter os conhecimentos do ex-presidente Fernando Henrique, o ex-presidente Lula, ex-presidente Sarney, os ex-presidentes da República. Eles terão o direito de acesso ao Senado, mas não desequilibrará o processo federativo. Nós continuaremos tendo efetivamente os 3 senadores. Hoje nós temos um conselho político que conta com a presença dos ex-presidentes, mas não tem lugar certo de reunião, não se sabe o que cada um pensa. O que nós queremos dar é cidadania e endereço aos presidentes, os ex-presidentes da República, para evitar que andem fazendo movimentações contrárias a favor de governos, mas possam exercer com dignidade o seu papel de ex-presidente da República. Voto, senhor presidente, finalizando, de que as cabeças pensantes desta casa varem hoje à noite, varem à madrugada e nos tragam
solução o mais rápido possível para que nós possamos prestar contas à sociedade brasileira com relação a esta reforma administrativa. Nós somos um país multifacetado. O que é bom para o Sul não é bom para o Norte. O que é bom para o Norte não é bom para o Sul. Nós temos que encontrar um denominador comum. Às vezes nós temos consensos regionais, outras vezes não. E é preciso que, para isso, haja bom senso, haja tranquilidade e haja, acima de tudo, o interesse maior, que é de encontrar um modelo de reforma política que enfrente o país e que agrade a todos os brasileiros. O brasileiro vota, o brasileiro gosta de votar, o brasileiro participa do processo eleitoral, o brasileiro adora votar. E nós não podemos frustrar o brasileiro de votar em quem quer, quando quer e como quer, senhor presidente. Muito obrigado.